Já parou pra pensar que talvez essa não seja a sua primeira vida? E que talvez não seja nem a última? Que muitas pessoas que você conhece hoje também podem ter tido outros corpos e formas, e que talvez você as conhece de outras vidas? Parece um pouco de loucura, né? Mas é assim que o Sansara funciona. Eu sou o Escuta, e hoje iremos falar dos contos Jatakas, ou mais conhecido como as vidas anteriores de Buda. Antes de apresentar os contos pra vocês, acho que seja importante eu dar uma definição do que é o Sansara, mais ou menos. O Sansara consiste em um ciclo de morte e renascimento, que gira em torno do karma e do sofrimento. A grosso modo, o Sansara é pura tomação de cu, independente do reino que você nasce, desde os inferiores, que são o inferno, seres famintos e animais, até mesmo aos superiores, que são humanos, semidevas e devas. Basicamente, o nível de tomação de cu vai depender de como você agiu no passado, o famoso karma. Absolutamente tudo das nossas vidas gira em torno do karma, mas tudo mesmo. Desde você pequeno gafanhoto derrubando o Todd, até a Júlia que dizia que te amava e que iria casar com você e ter 2 filhos, te trocando pelo seu amigo Otávio no 8º ano. Tudo mesmo. Todos esses eventos giram em torno das ações que cometemos nessa ou em outras vidas, o famoso karma. Mas calma, jovem. Tem como a gente fugir disso. E é um caminho longínquo, mas real. E consiste em a gente se tornar Buda, basicamente. Difícil pra caralho mesmo, mas jamais impossível. Podemos ver isso com a vida de Siddhartha Gautama, que é o Buda da nossa era, ou seja, o Buda mais conhecido atualmente e que existem em diversas tradições, desde o Vajrayana até o Theravada. Esses contos Jatakas, que eu vou falar hoje, abordam sobre a vida passada do mesmo. Todos nós iremos nos tornar Buda algum dia, desde o seu Zé, que pega ônibus e fede a mijo, até o Felca e o Ítalo Santos. Isso é estranho pra caralho de se falar, mas tudo bem. Mas é um ponto importantíssimo, afinal o sofrimento sempre estará conosco nessa jornada, mas não podemos nos afligir. Então eu acho que a gente tem que olhar para essas histórias como uma prova que o sofrimento vai estar com a gente, e esteve até com Buda e com quem estava em volta dele. É inevitável, ele sempre vai estar lá. Mas chega de enrolação, vamos falar dos Jatakas? Kachampa Jataka. O Bodhisattva foi, certa vez, um asceta. Ele vivia sozinho no Himalaia, e enquanto estava sentado em meditação diária em sua cabana de folhas, um macaco travesso e horrível vinha e ejaculava em seu ouvido. Mas, estando serenamente calmo, o Bodhisattva não se incomodava e não o impedia. Uma vez, o macaco viu uma tartaruga tomando sol, com a boca aberta, e enfiou seu pênis nela. A tartaruga mordeu com força, deixando o macaco em agonia. Ele percebeu que apenas o Bodhisattva poderia acabar com seu sofrimento. Então levantou a tartaruga com as 2 mãos e foi vê-lo. Ou seja, ele estava segurando a tartaruga enquanto a tartaruga estava mordendo o pinto dele, mano. Parecia que o macaco estava segurando uma tigela de esmolas. Então o Bodhisattva brincou. Quem é você? Um Brahmane? Onde você foi coletar tanta comida? Implicando que o macaco era ganancioso. O macaco respondeu, sou apenas um macaco tolo que tocou em algo que não deveria. Me liberte, eu irei embora. O Bodhisattva disse, o casamento entre seus clãs foi consumado. Tartaruga, você pode parar de fazer sexo agora. Ao ouvir as palavras do Bodhisattva, a tartaruga e o macaco soltaram suas garras. Ambos mostraram respeito ao Bodhisattva e partiram. O macaco correndo para longe para nunca mais retornar. Olha, é isso que eu tô lendo mesmo, sabe? O macaco foi dar uma de travesso e tomou no cu. Essa é a moral da história. Ou seja, não façam travessuras, crianças. Não enfiem o pinto na boca do amiguinho, sem consentimento. Não pode, tá bom? É errado. Nossa, que absurdo, mano. Que absurdo. Mas é isso a moral da história. Basicamente é ensinar que o que você faz aqui, você paga aqui. Você vai sofrer as consequências. Então, quando você faz algo muito absurdo, você vai se fuder. Você vai se fuder, é inevitável, entende? E pode demorar essa ou em outras vidas, você vai pagar com karma. Mas a gente pode ver também na ótica da vida de Buda, ou seja, na vida de Shakyamuni Buda. E é também um pouquinho explicado. O macaco e a tartaruga foram nascimentos anteriores de 2 soldados de alta patente, que se odiavam, ou seja, os caras brigavam toda hora, mano. Os caras se odiavam mesmo, mas mesmo, os caras se odiavam. Toda vez que os caras se trombavam, mano, era só briga, parça. Era só os caras brigando, mano. Era um falando que o Piozinho foi melhor que o El Gato. Era outro falando que o Play Hard era melhor do que o Piozinho. Daí os caras começavam a discutir, mano. Descascar. Não, mano. Piozinho é melhor, mano. Não, Neymar é melhor, mano. Daí, o que acontece é que essa porra tava tão chata, mas tão chata, que nem os 6, nem os parceiros dele tava conseguindo resolver isso aí. Então, Buda
sentindo que os caras iam se iluminar, tava próximo de um avanço espiritual, ele foi trocar uma ideia com os caras. Chegou lá, falou assim, parça, vocês não estão fazendo certo. Vocês não estão vivendo em harmonia, isso não é bom. Isso aí só traz mais karmas não virtuosos, isso aí só envenena a alma de vocês. Vocês têm que encontrar a gratidão, a harmonia e se perdoar. Nesse discurso, os caras começaram a ficar mais tranquilo um com o outro, tá ligado? E com o tempo se perdoaram, mano. Então, é um ensinamento, esse ensinamento da vida dos dois, é que, tá, você vai perdoar. A uma hora você vai perdoar a pessoa que tá te fazendo mal hoje, entende? Pode ser nessa ou em outra vida. Mas por que enrolar tanto pra perdoar, sabe? Por que a gente tem que carregar esse peso do ódio, do rancor por muito tempo? Sendo que tudo é finito, tudo vai acabar. E a gente vai pra outra vida e a gente não vai se conhecer mais lá, a gente vai ter que reconstruir coisas. Então, pra que carregar esse rancor, sabe? Pra quê? Pra quê? É esse o ensinamento principal dessa história, tá ligado? É o principal. E espero que vocês consigam ter uma boa absorção sobre isso também. Mahasutasoma Jataka. O Mahasutasoma Jataka é um dos contos mais pesados e sombrios pra mim dos Jatakas, os 547 Jatakas do Cânone Pali. Ele conta de um rei que era sedento por carne humana, basicamente. E esse vício vinha de outras vidas, ou seja, pode ser explicado como o vício em repetir karmas não virtuosos no budismo, basicamente. E esse rei só foi redescobrir esse vício quando seu cozinheiro, aflito pela falta de carne no reino, desenterrar e servir pro rei comer um cadáver, basicamente. E o rei, obviamente, percebeu que aquilo lá não era nuggets, obviamente percebeu que aquilo lá não era picanha, e perguntou pro cozinheiro o que era aquilo. O cozinheiro mentiu, meteu o louco falando que era carne, só que ele nunca tinha preparado tão bem assim. E o rei falou assim, mano, você não me engana, parça, fala a verdade logo. E depois disso, depois do cozinheiro falar a verdade, o rei começou a falar assim, beleza, você vai começar a cozinhar prisioneiro pra mim, tá? E foi nisso, foi por um tempo foi assim. O cozinheiro matava os prisioneiros e servia, entregava pro rei comer. Só que chegou uma hora que não tinha mais prisioneiro pra comer. Então o rei, que aconteceu? O rei começou a falar assim, vou começar a comer gente do vilarejo. Começou a sumir uns candangos aí pelo vilarejo, tá ligado? E obviamente o povo, não sendo bobo, começou a perceber. E foi em busca do rei, falar assim, tem um canibal aqui e a gente quer que você busque ele, que você procure ele. O rei negou, o rei falou assim, não vamos procurar, não vamos deixar isso quieto. O povo, então, foi e recorreu à justiça. E a justiça foi e descobriu que o cozinheiro estava sequestrando pessoas e comendo. Ou seja, o povo foi contra o cozinheiro. Só que o quê? Depois descobriram que na verdade era o rei que estava comendo. Então, o soldado de alta patente foi lá e conversou, falando assim, não é pra fazer isso, é errado. Começou a contar umas histórias e o rei começou a cagar, tá ligado? Falando assim, que se dane. Até que chegou um momento que a família do rei falou assim, mano, não tá certo isso aí, você não vai continuar comendo carne humana, não é certo. Ou você escolhe o reino, ou você continua comendo carne humana. Daí o rei, com toda a sabedoria, o que aconteceu? Vou continuar comendo carne humana então. Zarpou do reino, zarpou, foi pra floresta junto com o cozinheiro. Só que o que? A pista tava salgada, então ele comia às vezes, comia de vez em quando. Até que um dia, um Brahmane, que é uma pessoa muito importante naquela época, tinha que resolver uns BO. Só que ele sabia que o rei pegava as pessoas que saíam do reino assim e comia, tá ligado? O que aconteceu? Não deu outra, filho. O Brahmane saiu com um monte de gente na proteção dele. E o rei conseguiu pegar o Brahmane mesmo assim. E saiu zarpado em direção. Só que na perseguição, ele acabou machucando a perna muito grave, muito severamente. Ele largou o Brahmane e fugiu. E nisso, ele fez um pedido para uma fada que estava junto com ele para que curasse ele. E que se ele fosse curado, ele traria literalmente 101 reis e penduraria na árvore e mataria todos. Era o que tinha que ter sido acontecido, tá ligado? Só que daí que entra nosso querido Gautama em outras vidas pra mudar tudo isso. Basicamente, ele conseguiu fazer isso, ele pegou um feitiço e conseguiu capturar 100 reis. 100 reis, ele conseguiu capturar 100 reis. Só que
o nosso querido Buda, que estava como Sutasoma, que era um amigo de infância do rei Carnival, e que tinha um cargo importante, e que também tinha se tornado rei, tinha que ser sequestrado, porque a fada pediu para que o rei sequestrasse ele a pedido de Indra. E o que acontece? Sutasoma é sequestrado pelo rei canibal e não dá outra. Ele só foge assim com o Sutasoma e vai em direção à floresta. E o que acontece? O Sutasoma, sendo amigo do rei, amigo de infância, ele pede para que deixe ele só cumprir uma promessa antes de morrer. Então o rei libera o Sutasoma vai em busca do Brahmani. O Sutasoma aprende algumas coisas com o Brahmani sobre a vida ser finita, sobre nada ser permanente e sobre a harmonia e compaixão, basicamente. E no outro dia ele vai e revisita o rei, porque era promessa e a palavra de Siddhartha Gautama nunca vai fazer curva, tá ligado? E o que acontece? Ele conversa com o rei, mostra pra ele, mostra que a compaixão e que tudo é finito. E o rei fica encantado e dá 4 desejos pra ele antes dele morrer. O primeiro desejo, basicamente, o nosso Sutasoma pede e clama que o rei vai viver mais 100 anos saudável. E são. O segundo, ele pede pra que o rei solte os 100 reis que estavam na árvore e liberte. O rei concorda. O terceiro, ele pede para que esses reis voltem em segurança para casa. Ele concorda. E o quarto, ele pede para que o rei pare de ser canibal. Daí, filho, daí o rei, ó, não concorda não. Fala assim, tá, isso é impossível. É mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial do que eu largar de ser canibal, meu parceiro. Daí o que acontece? Sutasoma começa a falar. Daí tem duas versões dessa história. Uma, o Sutasoma se oferece como última refeição para que o rei coma e pare de ser canibal e se ilumine. E a outra, o Sutasoma meio que dá uma de chaca de virgem contra Ikki, tá ligado? Chega no rei e fala aqui, ó, o inferno, olha tudo isso aqui, ó, você vai passar por tudo isso aqui que você continuar fazendo essa palhaçada. E o rei fica meio em choque assim, tá ligado? Fica meio pá e para. Só que a gente vai falar sobre essa versão do chaca de virgem mesmo, tá ligado? Basicamente, depois disso, depois do rei entrar em choque com a história, com o que ele viu, com as visões que ele viu, ele tem uma redenção e assim ele consegue viver tranquilamente, sabe? Ele consegue largar disso. O ensinamento que esse Jataka tem é de mostrar que a ganância e que fazer atos não virtuosos sempre vai dar ruim, tá ligado? E que a ganância, por mais que ela seja boa em alguns casos, como pro rei era um prazer absurdo, ele não conseguia sair desse ciclo. Ou seja, se tornava cada vez mais um veneno maior e ele ficava preso nisso. Então, é um ensinamento de, largar a ganância. Pela minha interpretação de leigo, tá ligado? Só que a gente pode ver também pela vida do Buda nas próximas encarnações. O rei canibal foi um nascimento anterior de Angulimala, um temido bandido que cortava um dedo de cada pessoa que assassinava e usava em volta do pescoço. Ou seja, o cara fazia um colar de dedo, meu parceiro, um colar de dedo. E que mais tarde tornou-se um discípulo iluminado de Buda. Uma vez, o Buda ouviu alguns de seus discípulos discutindo quão grande ele era por ser capaz de converter uma pessoa tão má. Mas Buda disse que não era grande tarefa para alguém que é iluminado. Era muito mais impressionante que ele tivesse convertido Angulimala em uma vida passada, quando tinha conhecimento menos refinado sobre a coisa, ou seja, quando o cara tava aprendendo ainda, tá ligado? Ele contou essa história para explicar. O comandante-chefe, o Brahmani, que recitou os versos A Fada da Árvore e Indra, foram nascimentos anteriores de Sariputta, Ananda, Maha, Kassada, Anuruddha, 4 dos principais discípulos de Buda. O pai e a mãe do Bodhisattva foram nascimentos anteriores do pai e da mãe de Buda. E os reis para o sacrifício foram nascimentos anteriores dos seguidores de Buda. Ou seja, os 100... Mano, os caras são tudo conectado. E foi por isso que eu, na introdução, falei assim, às vezes você tá conectado com aquela pessoa já, tá ligado? E é isso basicamente. Eu sou o Escuta, espero que tenham gostado desse vídeo e muito obrigado. Mark H. Barkes 竟敢班门弄斧，他为是 B-box base。